estamos aí em um novo mês de dezembro, né? O mês que a gente comemora o Natal, que é uma data tão esperada, né? Durante o ano, né? Um momento de alegria, um momento de reflexões e também um momento de revisão, que é o nosso assunto de agora em diante, nesse mês, será a revisão dos conteúdos que a gente já trabalhou, tá bom? Então hoje vamos iniciar revisando matemática. Vamos revisar então medidas, que é o perímetro e a área. Quem que lembra como que a gente calcula o perímetro? E o que é o perímetro? Isso, perímetro é a medida dos lados, tá? De um terreno, de uma sala, de uma figura, né? De um local, de uma praça. Então, mede-se os lados e soma-se para obter o perímetro. Isso serve para quê? Para a gente, às vezes, se a gente quer saber quanto mede o entorno de um lugar, né? Quantos metros eu vou precisar comprar de arame para fazer uma cerca, para cercar o lugar. Ou então, se eu corro em determinado lugar lá em volta da praça, quero saber quanto que eu corro, né? Então, eu tenho que saber o tamanho. Então, o perímetro é usado para isso. Também dentro de casa, se eu vou fazer uma obra, né, é importante também saber o perímetro, as medidas dos lados, das paredes, né, para eu comprar lá o rodapé, né, ou a meia cana, alguma coisa, para eu saber quanto que mede a sala toda, ou o quarto, ou seja lá, né, qual é a dependência da casa. Então, já vimos então que o perímetro, então, é a soma dos lados de uma figura, de um lugar, tá? Vamos supor aqui que eu tenho, então, vamos começar pela figura, que eu vou ter, então, 3,5 metros aqui, né? E 2,3 metros aqui. Agora já sabemos contas com vírgulas, né? Então, vamos fazer aqui. Então, para eu saber aqui o perímetro, eu tenho duas medidas. O que a gente faz tendo só duas medidas? Por isso que é um retângulo, né? Ele não tem todos os lados iguais. Ele tem esse igual a esse e esse igual a esse. Logicamente, se eu recebo só essa medida aqui, a de cima é a mesma coisa, tá? E aqui também, então, 2,3 metros. Então, o perímetro o que é? É a soma dos lados, ó, esses lados aqui, ó, todos eles eu vou somar. Então, eu vou ter aqui uma operaçãozinha, ó. Então, 3,5 metros mais 2,3 metros. Daí, o de cima aqui, 3,5 metros, né? E o 2,3 metros. Para eu saber toda a volta dele, quanto que vai ter. Então, eu vou somar 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. Mais 3 dá 16, né? Vamos lá, coloca um aqui. Vírgula. Agora, eu vou para a parte inteira. 3 mais 1, 4. Mais 2 dá 6. 6 mais 3 dá 9. 9 mais 2, 10, 11. Tá? Então, qual é o perímetro desse lugar aqui, né? Um terreno, um quarto. Então, o perímetro, a medida dos lados é 11 metros e 6 decímetros, tá? Então, esse daqui. Muito bem. E se for uma dependência ou uma praça, vamos supor que tenha mais de um lado, tá? Porque às vezes a gente tem terrenos que eles não são regulares, né? Tem, às vezes, terrenos que tem mais de 4 lados, né? Ou tem terrenos ou praças, às vezes, que ele forma um triângulo, muitas vezes, né? Então, eu vou fazer uma corrida aqui, ó, todos os dias em volta desse parque. Vamos supor que é um parque, tá? E ele tem medidas diferentes, certo? Vamos supor que aqui ele tem 5,5 metros. Aqui ele vai ter 6 metros. Aqui ele tem 7 metros, depois nós temos aqui 4,5 metros, né? E essa outra aqui temos 9,1 metros, vamos supor, tá? Então vamos ver agora aqui qual é o perímetro.
que é a medida de todos esses lados aqui, ó. Se eu ando em volta aqui, ó, quantos metros é andado, tá bom? Nesse parque. Então, vamos ver aqui, somar. Então, 9 metros em decímetro, depois 5 metros em 5 decímetros, 6 metros é a parte inteira, eu posso colocar 6,0 aqui. 7, a mesma coisa, ó, tá? E 4 metros e 5 decímetros. Então, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou somar para ver aqui a medida que vai dar o comprimento aqui, né? Toda essa volta aqui do parque. Quantos metros que eu vou caminhar? 5 mais 5, 10, mais 1 é 11. Aí um inteiro aqui. 9 mais 1, 10. 10 mais 5 é 15. 15 mais 6, quanto que dá? 21. 21 mais 7 dá 28. 28 mais 4 dá 32, né? Então, quanto que é o perímetro desse parque? Então, é 32, né, metros e 1 decímetro, tá? Se for no triângulo, eu vou ter 3 medidas para somar. Então, isso é a medida o cálculo do perímetro, tá? Vocês têm ali na apostila de vocês a atividade para ser feita. Então, nós temos lá dos perímetros em metros ali para vocês calcularem. Tem um espaço aqui, ó, que vocês podem armar as operações e fazer, tá? Daí, a seguir, nós temos uma figura um pouco diferente, né? Como essa que a professora mostrou aqui, né? Tem 5 lados. Vocês vão ter uma que também existem terrenos nesse formato, assim, né? Que não são formatos comuns, né? Ele não está muito. Então, ele tem essa medida aqui também, né? Que você tem que prestar atenção, não esquecer desta medida, desta aqui, ó. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? E cada uma delas tem uma medida aqui, por isso que tem que prestar bem atenção, tá? E somar. Daí ali vai perguntar quantos. Tem 2 perguntas, tá? Então, ela tem as medidas, você vai calcular primeiro o perímetro, porque diz assim, ó, quantos metros de alambrado serão necessários para contornar o terreno alambrado? Seria uma cerca, tá? E qual é o custo da obra? Se cada metro colocado de alambrado é R$13. Então, vocês vão ter mais uma operação para fazer. Agora é uma multiplicação, tá? Então, seria isso do perímetro. Depois nós temos a área. A área, geralmente, dos quadriláteros, tá? Que nós temos a seguir aqui. A área é o espaço ocupado, né? Dentro. Quando nós vimos o perímetro, nós vimos o contorno, a volta dele. Agora, com a área, é o espaço ocupado aqui dentro. A gente usa para medida de área o metro quadrado, ou seja, quantos quadrados de 1 metro por 1 metro cabem dentro, tá? Daquele espaço. Não é feito um cálculo. Qual é o cálculo? É base vezes altura. Ou lado vezes lado. Tá? Num quadrado. Aqui é 1 vezes 1. Então, quanto eu tenho aqui? 1 metro quadrado. É este símbolo aqui, ó. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho as 4 medidas, mas eu vou precisar de apenas uma. Ó. Então, eu vou ter a base e a altura. Tá? Essas 2 medidas aqui, ó, deixa eu pintar de vermelho. Essas 2 medidas que me interessam para saber quanto que eu vou ter de metro quadrado aqui. Então, vou multiplicar este por este. Então, vou multiplicar 3,5 metros por 2,3. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3, 3, 9, mais 1, 10. Agora o 2, vai para começar aqui, 2 vezes 5, 10, vai 1, que é 0, né? Vai 1 também, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7.
5 mais 0 é 5, 0 mais 0 é 0, 7 mais 1 é 8. Quantos números eu tenho aqui por a vírgula? Eu tenho este e tenho este, tenho 2, ó. Então, 1, 2 aqui. Então, qual vai ser a área desta figura? É 8 metros e 5 centímetros quadrados. Essa é a diferença agora, ó, que eu vou usar este símbolo aqui. Se for centímetros, centímetros quadrados, tá? Se for quilômetro, quilômetros quadrados, que a gente usa lá em grandes extensões, né? Então, para calcular a área, é isso aí, tá? Este tipo de cálculo, tá? Base vezes a altura que vocês têm ali na apostila de vocês. Então, vocês vão ter ali umas imagens de uns quadriláteros, né? Retângulos e quadrados. O quadrado, vamos supor que tem uma figura que seja um quadrado, ele vai ter os 4 lados iguais. Você sabendo a medida de um lado do quadrado, você consegue fazer, tá? Então, tem 18 centímetros esse lado. Se ele é um quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Então, é 18. Presume-se que esse aqui também seja 18, né? Então, você vai multiplicar os dois aqui, tá? 18 vezes 18. Daí, você vai ter o resultado do centímetro quadrado, daí, tá? Depois, vocês têm ali novamente o retângulo com as medidas. Números inteiros e números decimais, cuidado com a vírgula. Depois nós temos ainda a área de quadrados ali, de diferentes tamanhos. E daí nós temos um probleminha, ali diz resolver no caderno, mas não é no caderno não, é aqui na folha porque tem espaço, tá? Então, qual é a área de um terreno quadrado de 24 metros e 4 decímetros de lado? Então, vocês podem fazer o desenho, o quadradinho, marcar a medida ali, seu terreno é quadrado, então vocês podem fazer o desenho. Se ele é quadrado, tem os 4 lados iguais, por isso que tem uma medida só ali, 24 metros e 4 decímetros. Aqui e logicamente aqui também, tá? Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar os dois e vai ter a área. Depois a área de um ladrilho quadrado de 18 centímetros. Agora um ladrilho. O que é um ladrilho? É um azulejo, tá? Um piso. Tá? Ele tem 18 centímetros de lado, ele também é quadrado, tá? Então essas atividades aqui de revisão de perímetro e área, tá? Espero que tenha ficado bem entendido para vocês, tá bom? Aguardem mais um pouquinho que nós vamos ter ainda geografia. Novamente estamos aqui agora com geografia, também uma revisão daquilo que é importante vocês saberem, tá? Vocês são habitantes da América do Sul, então tem que conhecer pelo menos o nome dos países que fazem parte da América do Sul. Isso nós já estudamos e vimos que o Brasil é o maior país desse continente. Lá na apostila de vocês, no dia de hoje, vocês têm lá o mapa que a professora colocou, onde estão em destaque os países, né, e suas capitais, bem como também nós temos os oceanos que banham a América do Sul, que é o nosso continente. Então vamos observar este mapa ali que tem um fundo rosa, né, para nós vermos ali os países, né. Vamos ver primeiro os países que fazem a divisa com o Brasil. O que é divisa? Fazem limites, são encostados no Brasil, tá? Então vamos ver ali neste mapa colorido. Em destaque nós temos o Brasil, que é o nosso país, cuja capital é Brasília. Muito bem. Daí começando aqui pelo sul, nós temos o Uruguai, que está ali em amarelo, né? A capital é Montevidéu. Depois nós temos a Argentina. Ela faz divisa geralmente com os estados do sul, tá? A Argentina então é o segundo país em extensão territorial da América do Sul. A capital é Buenos Aires. Depois nós temos outro país que também faz divisa com o Brasil, que é o Paraguai, né? E a sua capital é Assunção. Depois nós temos a Bolívia,
né? Cuja capital é La Paz. Daí temos Peru, a capital é Lima. Continuando, vamos subindo, agora nós temos a Colômbia, em amarelo lá em cima, que também faz divisa lá com o norte. É Bogotá, a capital da Colômbia. E a Venezuela, que está bem lá no norte do nosso país, né? A Venezuela, a Colômbia e os países ali que foram descobertos pela França, né? Colonizados pela França. E Venezuela é Caracas, a capital, né? Agora nós vamos ver ali aqueles 3 países que estão bem no norte. Então, que é a Guiana, né? Que é Georgetown. Depois nós temos Suriname, que é Paramaribo. E a Guiana Francesa, esse território ainda pertence para a França, ainda é colônia da França, tá? E daí a capital é Cayena. Agora vamos ver os outros países que não fazem divisa com o Brasil, que são apenas 2, que é o Chile, né? Que ele tem um sentido norte-sul, né? Comprido, né? E é Santiago a sua capital. E depois nós temos o Equador, que é Quito, a capital. E os 2 oceanos que banham então a América do Sul é o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. A América do Sul também é chamada de América Latina, porque a língua portuguesa e a língua espanhola, que são os idiomas oficiais da América do Sul, elas provêm do latim, então por isso que é chamada também de América Latina, tá? Então aqui o único país que fala português é o Brasil, os demais eles têm algumas variaçõezinhas do espanhol. No Paraguai também a língua oficial é o Guarani, que é a língua indígena, né? Eles conseguiram deixar como língua oficial a língua original lá dos seus antepassados. Ao lado nós temos o mapa, o mesmo mapa agora, só que ele não está colorido. Então vocês vão colorir, não precisa ser exatamente das mesmas cores, cada país da sua cor. Aí vocês vão colocar o nome desses países também ali no lugar deles, né? Pode fazer flechinha, escrever para fora, tá? É importante que vocês saibam mais ou menos aonde que se localizam esses países e também memorizar o nome deles e saber que eles pertencem à América do Sul, assim como o Brasil. Depois nós temos a atividade ali, ó. Vocês vão escrever o nome dos países da América do Sul em ordem alfabética, tá? E daí qual o nome dos 2 oceanos que banham o continente da América do Sul? Nome próprio, vocês sabem, é tudo com letra maiúscula, tá? Os nomes dos países, o nome dos oceanos, aqui vocês vão trabalhar bastante a inicial maiúscula. E quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil? Então, se vão olhar pelo mapa, tem 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. E nós temos também um país que não tem acesso ao mar. Temos 2 países que não têm acesso ao mar, que é a Bolívia e o Paraguai, né? Eles não têm acesso ao oceano, eles estão bem no meio. Os demais, todos têm acesso ao oceano. Vamos ver aqui, o Brasil, qual oceano que ele é banhado será? Oceano Atlântico, muito bem. Então seria isso a nossa aula de geografia de hoje, essa revisão, tá bom? Vocês têm um mapinha ali para consultar, prestem bem atenção. Qualquer dúvida vocês consultem, né? Pode ser na internet, o livro de geografia também tem, né? Voltem lá no livro de geografia que vocês vão achar bem certinho os nomes, tá bom? Então seria essa a nossa aula de geografia de hoje. Eu agradeço vocês pela atenção e até amanhã.